foi uma outra pessoa importante que ama essa cidade e a nossa região. A doutora Michele Quadros, juíza de Direito, por favor. Muito importante a sua presença nesse diálogo, nessa conversa. A doutora Fernanda Salvador, presidente do ABESP, Seção Porto Seguro também. Uma alegria. E a Andréa Manari, que é psicóloga, por favor, também. Mãe do meu querido amigo Paulo. Vamos colocar uma cadeira lá na frente. Eu vou deixar o microfone aqui à disposição. Aqui você que já conhece a função como toda psicóloga, a gente, qualquer coisa, a gente vai passando aqui. Vou fazendo as perguntas e depois a dinâmica será essas perguntas as perguntas que são trazidas pela organização, mas haverá espaço para que os senhoras e os senhores também façam as suas perguntas. O primeiro eixo é memória histórica, fato, memória, a lenda da construção da Cova da Moça. E gostaria de iniciar a nossa conversa buscando compreender melhor a origem dessa história e como ela foi preservada ao longo das gerações. Só peço aos senhores sintetizem as respostas, porque senão o tema é longo, né? A gente precisa ouvir a todos. Então, peço que não se delongue muito. É uma pena, dá vontade de a gente falar um tanto de coisa com certeza. Para começar, e aí é livre, vamos começar, e aí vocês fiquem à vontade para responder. Quando falamos sobre a Cova da Moça, o que realmente pertence ao campo histórico e documental e o que foi sendo transformado em lenda ao longo do tempo? Quem pode começar? Opa! Não, pode. Só um instante. O que é lenda e o que não é lenda? Não é lenda. Não é lenda, só um momento. Eu e Diego, aqui do meu lado, nós temos mais de 800 documentos sobre essa história que não é lenda, é uma história. Mas eu escrevi há mais de 30 anos que eu escrevo sobre a Cova da Moça, sobre essa moça. E vou mostrar para vocês alguns livros que eu escrevi e depois eu e o Diego vamos entrar nessa. Tudo que vocês veem aqui são livros meus escritos, publicados, estão na Amazon.com ou no Clube dos Autores. Todos eles. Esse aqui, o DNA do Descobrimento, é um livro que eu faço um estudo geomorfológico, o primeiro no Brasil, sobre o descobrimento do Brasil, que é em cima da Carta de Caminha, que não tem outro documento. Esse eu conto as primeiras, o título é Porto Seguro de Aldeia do Pescador Aldeia Global, foi publicado em 1988. É um livro que eu conto o primeiro carro, o primeiro avião, o primeiro maconheiro, o primeiro isso, o primeiro aquilo, tudo de Porto Seguro. Mas eu posso dizer que meus pais já morreram, não tem mais problema. Esse é um livro que eu conto de causa todos os verídicos da cidade. Esse é um livro de fotos que eu trouxe aqui, fotos comparativas, que eu quero deixar aqui com a OP. Que é esse livro aqui. Esse livro aqui é uma história dos Estados Unidos. Esse aqui é uma história, eu ajudo muitas pessoas para fazer as monografias de turismo, de arquitetura e de urbanismo. E uma dessas pessoas, são dezenas. Essa moça que está aqui, o desenho dela, e sem saber ela me contou a história e eu começo a história do desenvolvimento e da transformação, sabe, de Porto Seguro, mas eu começo lá em Roma, no Papa Sisto V, no ano de 1550, e venho para São Petersburgo, na Rússia, aí passo
para Paris, onde foram derrubadas 32 mil casas parciais que Paris é hoje. Aí depois eu venho para os Estados Unidos, a Ilha de Manhattan, venho da em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, até chegar aqui em Porto Seguro, no Baianão. E esse livro aqui é um livro que eu escrevi sobre a Josefina, a moça da Cova da Moça, tá? Que eu e Diego temos aqui. Mas eu hoje conversando com Patrícia e com Diego, como nós estamos falando aqui de judiciário, de juízes, e feminicídio, eu saí lá mais de 5h30, eu conversei com a doutora aqui, e eu fiz um estudo, sabe, de toda a justiça de Porto Seguro, de 1772 até os dias de hoje. Eu e o Diego vamos começar, que está aqui, eu fiz um roteiro. Nós vamos começar com a Josefina, a moça da Cova da Moça. Diego, como você, o título é A Busca no rastro do juiz Chave, o homem que matou a Josefina. Nós dois vamos fazer depois eu vou entrar, se vocês quiserem, na história jurídica de todos os juízes e os feminicídios de 1772 até os dias atuais. Mas nós vamos começar com a Josefina, moça da Cova da Moça. Isso vai conectar com o que o Porto falou, né? O que é lenda, o que é história real, isso tudo, né? Primeiramente, a apresentação excepcional do grupo, né? Da Prosopopéia, mais uma vez dando um show. Quem não viu ainda a apresentação teatral, pessoal, ela dura 1 hora e pouquinho. Acho que vão ser as 1 hora e poucas mais bem apreciadas que vocês vão ter aí nos últimos tempos, tá? Aqui realmente foi um aperitivo e gerou um livro fantástico, tá aí à venda, né? O lançamento de hoje. Mas então, o que é lenda, né? Daquilo que a gente viu aqui hoje, né? Há pouco tempo, o que é lenda, o que é verdade? Basicamente, vamos dizer que aí 80%, né, mestre? Como você conseguiu o seu primeiro encontro com o juiz Maximiliano Chaves? Muita pesquisa, né? O Chaves, ele, que é o juiz, né? Vamos dizer assim, o algoz da história, né? Ele vem para Porto Seguro no ano de 1884. E tem um surto, né, de loucura, como ele mesmo diz nos autos do processo crime, né, ele fica alucinado. Ele fica entre 16 a 22 dias alucinado com uma carta que ele recebe. Vocês viram aqui, ele lendo a carta. Ele chega aqui em Porto Seguro num vapor. Na época, já existia a tecnologia de vapor nas embarcações, né? Então a gente sai daquele período de embarcação à vela, de meses, semanas viajando em alto mar. E a gente, por exemplo, para vocês terem uma ideia, a travessia de Salvador a Porto Seguro durava entre 17 a 20 horas. Né? Quem já pegou uma águia branca daqui para Salvador com essas interdições de ponte, dá mais ou menos isso, né? Então, 142 anos atrás, era bastante, né? O vapor agilizou muita coisa. Isso é uma outra história de como essa tecnologia a vapor vai mudar as pequenas vilas do Brasil. Porto Seguro era uma pequena vila. O juiz chega aqui e quando ele vem primeiro, meses depois vem a Josefina, ele recebe uma carta. E essa carta foi entregue pela Josefina, possivelmente pelo irmão dele. Ele tinha vários irmãos, uma pesquisa recente. A oralidade de Porto Seguro só acreditava que ele tinha um irmão, a gente já descobre que ele tem pelo menos 3 irmãos, isso vai ficar para um outro momento. E ao ler a carta que entra o estado de alucinação dele, enfim, ele começa aquilo que a peça aqui terminou, né? Naquele movimento, né? A primeira batida. Não é à toa que o nome do livro é Soldados Martírios. A Josefina, ela é martirizada aqui, né? Ela sofre, enfim, ela vira um mártir de Porto Seguro. Ela sofre por semanas aqui, até que a vida dela chega ao fim. E aí a gente tem a gente já começa a entrar em algumas polêmicas. Né? Onde ela foi enterrada? Né? O local atual dela, enfim, o meu vai falar mais para frente. E o juiz?
acontece com o juiz? Né? A companhia de teatro aqui, ela tem uma aperitivo, não mostra pra gente, né? Na peça mostra um pouquinho, né? Um dos finais alternativos dessa história, que dá mais tempero ainda, né? As versões da lenda, vamos dizer assim, ela já tem ramificações. É um crime que aconteceu há muito tempo, pessoal, não foi semana passada, não foi ano passado, nem na década passada, foi ainda no Brasil Império, né? Brasil Império, ainda não tinha acabado, né? Ainda estávamos com Dom Pedro II, o nosso principal, né, líder do país. A Bahia, a província da Bahia, ela não tinha um governador, ela tinha um presidente, né? As comunicações não eram por telefone, internet, fax, eram por cartas. Então, foi isso que aconteceu. A Josefina, a gente ainda não sabe, né, mestre? O nascimento dela, a gente está em pesquisa ainda. A gente sabe como ela chegou aqui. Ela chegou. Hoje, a igreja que vocês conhecem como Igreja Nossa Senhora do Brasil, de verdade, é a Igreja de Santa Cruz. Ali tinha uma ponte, foi onde ela desembarcou. Ela trazia uma carta ali. Ela foi pela Rua do Cajueiro e Rua do Golfo, a casa onde o juiz veio aqui antes para prepará-la para quando ela chegasse aqui. Agora você preste atenção. Em 1884, a abolição da escravatura ainda não tinha acontecido. E o que acontecia eram os donos das casas grandes pegarem as moças negras, todas aquelas que eram trabalhadoras dele, e fazendo sexo com ela. É o contrário, ele é um negro e ela é uma branca. Então ele propagou que era a mulher mais bonita do mundo, poderia não ser, mas para ele era, e a cidade ficou querendo conhecê-la. Só que ela chegou aqui em setembro de 1800, tudo documentado, tá? No vapor Marinho Visconde. E ela passou 17 dias aqui, só trancada dentro de casa. Ela tinha uma mancha igual aquela moça da televisão, a Angélica tem, e ele começou a envenenar aos poucos e fazer com que ela furasse a perna dela. Sabe, ela nunca saiu de casa, e as pessoas, e ela terminou esses 17 dias sem ninguém conhecê-la em Porto Seguro. Ela terminou morrendo. E as pessoas que morressem naquela época por uma morte que não era conhecida ou determinada por um médico, não podiam ser enterradas em cemitérios e não podiam ser enterradas nas igrejas. Então ela foi enterrada no mato, que é a rua Cova da Moça, que hoje não é. Mas até 1971, depois ele vai seguir o rastro do Charles. Até 1971 era um caminho, e nós, meninos, que eu nasci aqui, nós tínhamos medo de passar por ali, pelo caminho para essa rua Cova da Moça que vocês veem hoje. E em 1971, o prefeito Parracho mandou o patrulheiro Valdemar da Patró alargar a rua, o caminho, e ele alargou e pegou a cruz que havia ali e jogou para um lado. Duas pessoas, não sei se as pessoas conhecem aqui, Bolinha Valiense, Marinho Valiense, os Valienses ali, na Casa São José, o avô de Maria, que era um enfermeiro, de verdade era um artista, ele dizia que via a Josefina, ele ficou apavorado, foi atrás de Parracho. Parracho mandou fazer outra cruz. Foi feita outra cruz lá em outro lugar, porque não se sabia o lugar exato onde o patrulheiro tinha jogado aquela cruz. Com a construção da estrada, aquele barro da ladeira todinho envelhecendo, pegou a cruz e jogou em outro lugar. E o dono daquilo ali, Tancinho tinha um bar no Rio, que essas terras todas que tinha ali era do pai dele. Ele ia construir uma casa ali, se aborreceu, quis matar. O diretor do TNR aqui em Porto Seguro não o matou, porque o cara tinha roubado toda o galpão
coisas para fazer. A casa dele, que o terreno era do pai dele, não matou porque ele Paulo Afonso Torreiro, do cartório, não deixou. E depois, em 1985, o prefeito Valdívio Gonçalves Costa derrubou a casa que era o Solar dos Martírios. Solar dos Martírios é na esquina da rua Quintino com a rua Bernardo Spector. Aquela ali é residencial Júlia Almeida. Ali, que era a casa. Quando eu era menino, eu tenho fotografia daquela casa da década de 1930. Quando eu era menino, ainda existiam as janelas, as portas, e se transformou, que era uma escola. A escola da professora Cristina Batista, que Manuel Ribeiro Carneiro, que foi aluno dela, colocou o nome dela na escola, lá na Praça do Dendê, que foi derrubada agora. Não sei o que vai ser construído ali, mas ali. E aquela casa ficou sendo a garagem dos Vieira, de Cici Vieira, da família Vieira. E Júlia Ribeiro comprou aquela casa. Então, o local onde você vê aquela cruz não é o local exato do enterro dela. Porque ela foi tirada dali 3 vezes, quer dizer, nem morta ela teve paz. Continua por ela. Agora, nós estamos seguindo a trilha do Maximiliano Chara, e ele vai atrás dele, vai seguir. O que aconteceu na morte, né? Houve o corpo de delito, e nesses 2 dias da morte até o enterro, a população de Porto Seguro, pequena na época, mas fez um levante, uma manifestação querendo linchar, como a gente utiliza hoje, né, o Chaves. Né? Como o Romeu falou, a população não chegou a conhecer, a ter contato com a Josefina, mas era muito ansiosa para isso. Como não aconteceu, só aconteceu na morte dela, essa revolta foi maior ainda. O Chaves fica uma semana solto pela cidade, sem ir na casa dele, fica na casa de amigos. Ele veio para cá 3 meses antes, então ele já tinha amigos aqui. O juiz de Porto Seguro, é bom a gente lembrar, né, pessoal, naquela época a estrutura judicial de Porto Seguro era composta por basicamente 3 membros. Era um juiz de direito, responsável pelos principais casos, era um promotor e era um juiz municipal. O Chaves, né, o algoz do crime, ele era um juiz municipal. Ele, então, promotor de Porto Seguro, o Caetano José Lopes, faz a petição para incriminá-lo como homicídio. O juiz de direito, o saudoso e pouquíssimo conhecido pela história de Porto Seguro, que é o Domingos José Gonçalves Ponce de Leão, acata a petição do promotor, e então o Chaves é preso em Porto Seguro, na casa de Câmara e Cadeia, na atual cidade histórica. Ele fica em uma daquelas celas que acho que a maioria de vocês já visitaram em algum momento e que muitos turistas visitam diariamente. O Chaves ele vinha de Salvador, então ele tinha muitos contatos na província, na capital da nossa província. Ele, de imediato, ainda sendo ameaçado de morte pela população de Porto Seguro, ele enviou uma série de telegramas na época. O telegrama era uma novidade em Porto Seguro, não tinha 10 anos que tinha sido inaugurado. Ele enviou uma série de telegramas para a província da Bahia, e um desses telegramas é respondido pelo presidente da província, dizendo para ele se acalmar, que em breve ele seria transferido para uma delegacia, para um presídio lá em Salvador. Isso acaba, de fato, acontecendo 1 mês e meio depois, no final do ano, né? O crime foi em outubro, a Josefina morre no dia 3 para o dia 4 de outubro, é enterrada no dia 5, no dia
5 é o corpo de delito, é enterrado no dia 6. O Chaves, antes do Natal, no dia 23 de dezembro, ele é transferido para Salvador, para um presídio. Hoje ele é conhecido como a sede da comunicação da Polícia Militar da Bahia, no bairro de Quintas, Quinta dos Lázaros, né? Aflitos é o nome do local, né? Quartel dos Aflitos. Ele fica preso lá por mais 4 meses, mas já é uma prisão diferenciada, né? Para quem não sabe, a prisão de Porto Seguro era considerada uma das piores prisões do Brasil, devido à insalubridade dela, né? A pouca manutenção dela, as celas fechadas, as janelas fechadas, enfim, o ar não era um ar limpo, né? Enfim, ele vai para Salvador e lá ele consegue, na época, chamado perdão imperial. Hoje, a coisa mais próxima que a gente tem seria um indulto presidencial, né? Até geralmente no final do ano ali. Uma espécie, né? Isso geralmente ela é ampla, né? Ela é mais para um grupo, né? Ele de fato, o Chaves, ele tinha um protocolo, ele tinha anexos, ele tinha que incluir as peças de defesa, de acusação, ele tinha que justificar por que ele estava sendo acusado de um crime que ele não cometeu. E, para nossa surpresa, ele se defende muito bem, ele faz jus à formação dele, ele se forma em Recife, né? Na época, no Brasil só tinha 2 faculdades de Direito, era Recife e São Paulo. Ele se forma em Recife, se forma plenamente, né? Que era uma das maiores gabaritações que tinha na época. E o que ele fala, o que ele alega, né? Tanto o promotor de Porto Seguro quanto o juiz de direito de Porto Seguro acusaram ele de homicídio, quando deveriam acusá-lo de cúmplice de suicídio ou indução ao suicídio. Porque a gente acredita que na época esses 2 crimes, né, são similares. O juiz Chaves não ficaria preso, responderia em liberdade. E, enfim, ele é solto, ele consegue ser solto. O perdão imperial não chega ao Dom Pedro II. A própria Junta de Desembargadores da Bahia analisa e entende que, de fato, a tipificação estava errada e manda soltar. O que acontece daí em diante é uma sequência de 45 anos de uma vida só de louros e glórias ao Chaves, enquanto a Josefina padece em Porto Seguro. É um inverso do que deveria acontecer, e na verdade ele fica menos de 6 meses cumprindo uma pena pelo crime. Ele vai ser juiz em outras cidades do Brasil, bem longe da Bahia, inclusive ele nunca mais volta para Porto Seguro. Ele vai constituir família onde ele vai, tanto no Rio Grande do Sul quanto em Minas Gerais. No Rio Grande do Sul ele vai para 2 cidades, a primeira Santo Antônio da Patrulha. Gente, vocês pegarem o mapa, assim, está muito longe, inclusive nos dias atuais, para a gente chegar em Santo Antônio da Patrulha, por avião, você vai demorar aí com uma boa conexão, pelo menos umas 10 horas. Então vocês imaginam na época o que ele fez, né? Santo Antônio da Patrulha não fica no litoral, fica no interior do Rio Grande do Sul. Depois ele é transferido para Cruz Alta, outra cidade no interior do Rio Grande do Sul. Ele fica 8 anos no Rio Grande do Sul. Os relatos são excelente juiz, excelente pessoa, bom pai, né? Bom cidadão. Depois ele é transferido para mais uma cidade mais interiorana ainda, né? Ele vai para Minas Gerais, que já está quase no centro do Brasil. Na época, ele faz uma escala na capital de Minas Gerais. Olha só, pessoal, a capital na época era Ouro Preto, né? Nem se falava em Belo Horizonte. Ele fica uns dias em Ouro Preto, depois ele vai para a cidade onde ele vai ficar até os últimos, até a década de 30, ele vai viver. A população de Porto Seguro não sabe dessa parte da vida dele. A população de Porto Seguro acredita que ele morreu na prisão, que ele morreu louco, né? Que ele morreu, enfim, arrependido, que ele morreu, que ele teve um fim trágico. E não é bem isso que acontece. Então, uma série de coisas desses 45 anos de vida dele pós-morte de Josefina, a gente está documentando tudo, isso em breve vai virar um livro interessante, né? Que a gente está aqui tentando resumir para vocês, mas para mostrar que os caminhos, como eles são tortuosos, como eles são... e é bem o caso da Josefina, né? A injustiça acontece nos dias que ela fica aqui e vai acompanhando. Eu queria ouvir a doutora Michele a respeito
desse período, desse momento do judiciário, desse momento da justiça no Brasil, diante disso que a gente está ouvindo esse relato? Como é que é a cabeça da senhora como mulher, como juíza, uma pessoa que vive a justiça, né? Quão diferente era esse Brasil daquele dia e de hoje? Como é que é isso para a senhora? A gente continua percebendo que talvez não tenha mudado muito. O feminicídio continua em níveis altíssimos, inacreditáveis. O ano de 2025, desde que o feminicídio foi criado como tipo penal, foi o ano que mais tivemos mulheres mortas pela condição de gênero. Então, eu continuo vendo relacionamentos que, por besteira, por ciúmes, continuam descambando na morte das mulheres, nos relacionamentos. Então, 126 anos, a gente não mudou muito. Eu vi uma parte da peça em que acho que foi no começo, em que ele fala sobre a visão da justiça misógina. Por incrível que pareça, eu vou falar com muito cuidado, mas eu acho que ainda existe isso. A gente teve que criar dentro da justiça a obrigação dos juízes olharem para os casos de violência doméstica sob a perspectiva de gênero. Porque se você não obrigasse os juízes a terem essa formação, e nem todos têm ainda, eles não conseguiriam olhar para um caso de violência doméstica com um olhar que tem que ser olhado, que é diferenciado. Você não pode olhar para um caso de um feminicídio, para um caso de uma lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica, familiar ou afetiva, da mesma forma que você olha para um furto, que você olha para um estupro na rua de quem não conhece. Esse olhar de perspectiva de gênero, que eu não sei se é compreensível para todos, é que você, quando olha para um caso de violência doméstica dentro da justiça, você tem que compreender a condição da mulher e a condição daquele relacionamento. Tanto é assim, por exemplo, que nós, juízes, quando a vítima de um caso de violência doméstica se recusa a depor, nós não podemos aplicar a pena que geralmente a gente aplica para uma pessoa que se recusa a depor para um juiz. Porque o contexto é diferente. Você não pode penalizar uma mulher que já foi penalizada e está ali como vítima, e você obrigar ela a falar aquilo para o juiz. Ela fala se ela quiser, se ela tiver condições emocionais. Você não pode revitimizar. Então, mas isso eu estou falando que nós estamos iniciando esse olhar de perspectiva de gênero na justiça. Então, ainda não posso dizer que a justiça também mudou muito. Não tenho certeza. Eu acho que a gente melhorou qualquer coisa, mas nós estamos longe de dizer que nós estamos do lado oposto dessa justiça que avaliou as condições. Eu li um livro da Cova da Moça, não o livro do senhor, me perdoe por isso, mas da Rosemary. E o que me pareceu é que a punição do juiz, inclusive, não teve muito a ver com o fato da mulher ter sido agredida, teve a ver com uma vingança de um outro juiz que estava aqui, que talvez tivesse algum tipo de desafeto. Eu não tenho certeza que a vida da Josefina foi tão importante para levar o juiz preso naquela época, porque era muito, e ainda é hoje, perdoável se uma mulher trair, ela apanhar até morrer. Não faz muito tempo que foi excluída a possibilidade da tese no Tribunal do Júri, da gente falar de legítima defesa da honra. Eu estou falando que isso não faz muito tempo. Foi excluído. Toca Street, no caso. Não é? Ele foi absolvido 2 vezes. Legítima defesa. Porque então, se a mulher traiu e você bater nela ou matar ela, está tudo bem. Tá? Então, assim, nós estamos falando de muito poucos anos, nós estamos como mulheres evoluindo. E pedindo para a justiça correr atrás de entender o que a sociedade está fazendo com as mulheres. Eu acho que a justiça está melhorando muito. E vou lhe falar, eu acho que está melhorando muito porque as mulheres estão chegando onde elas têm que chegar. Porque se continuasse sendo só de homens, eu não tenho certeza que a gente teria melhorado. Porque os homens ainda precisam
entender o universo feminino, a realidade das mulheres que são vítimas constantes de violência. Parece mimimi, né? A gente fica falando, é feminista, fica falando. É porque você não é mulher. Se você fosse mulher, você ia entender que isso é cotidiano. Essas microviolências que a gente passa todos os dias, né? E aí, quando você coloca uma mulher no poder, quando você coloca uma mulher sentada como presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, como aconteceu na última gestão do Tribunal de Justiça, o olhar é outro. Quando você coloca uma mulher para presidir a OAB, o olhar é outro. Ela tem interesse que os advogados atuem de forma diferente nos processos e respeitem as mulheres. Você tem uma mulher sentada ali. Então, eu acho que nós estamos evoluindo. Mas eu gostaria de ter informações assim, mais vitoriosas para nós. Mas ainda não. Nós tivemos essa semana, sabe, cada semana é uma semana de um caso absurdo. Aquela mulher que ficou pendurada na árvore, no galho da árvore, porque o cara tentou matar ela, ela ficou 10 horas pendurada lá. O ex-marido, ela largou do cara, o cara não se conformou, ele levou na mão penhasco e jogou a mulher. Isso foi semana passada em Belo Horizonte. É uma situação, é uma história absurda. Então, toda semana a gente, isso que são os que vão para a mídia, né? Vamos lá. Imagino que não vai, né? Você imagina que não vai. Então, assim, em termos de justiça, o que eu posso dizer é que estamos sim com algumas tentativas, alguns passos evoluindo. Tenho muita esperança que isso melhore, mas ainda eu não estou contente. Pelo que a senhora falou, ele está muito no início, está muito no começo. A gente precisa educar o judiciário a olhar as suas mulheres, as suas servidoras, as suas juízas de forma diferente. A hora que a gente conseguir isso, a gente vai começar a trabalhar a perspectiva de gênero. Eu não consigo aplicar a perspectiva de gênero se os próprios magistrados não conseguem olhar diferente. Os próprios magistrados não respeitam suas esposas, se os próprios magistrados não respeitam as mulheres na rua, eu não consigo agir diferente. Não estou dizendo nenhum pontual, eu estou dizendo de uma forma genérica, viu, Suzy? Pelo amor de Deus, eu estou apontando o dedo para ninguém, só estou dizendo isso. A gente começa dentro de casa. Então, tá aí, os protocolos do CNJ estão aí, né? A gente só precisa fazer aplicar. Isso é verdade. Antes de dar, eu quero ouvir a André a respeito dessa questão psicológica, porque envolve isso, né? A sociedade, pelo que a gente, não quero aqui, eu só sou o mediador, mas a percepção de cidadão é que a nossa sociedade está doente, muito doente. Qual é a sua palavra contra isso? Com relação à violência doméstica, né? Só voltando rapidinho o que a doutora Michele falou, como sempre precisa, cirúrgica, a gente vai ver que as Josefinas de 1884 para cá mudaram, mas os Chaves praticamente continuam os mesmos. Então a gente percebe que essa mudança que existe na sociedade com relação à violência contra a mulher, ela vem muito do movimento da mulher de não querer mais ficar no lugar da Josefina. Mas o homem ainda, e aí não estou culpando vocês homens, porque vocês também são vítimas de uma sociedade que propaga o machismo e vocês ainda não se deram conta. Eu acho que o dia que vocês entenderem isso, que vocês são parte do problema, são vocês que agridem, são vocês que matam. O dia que vocês entenderem que vocês precisam olhar para isso, aí vocês, talvez a gente comece a mudar de verdade. Com relação à questão emocional, e aí eu volto para o machismo. A mulher, desde pequena, ela é autorizada a demonstrar suas emoções, o homem não. O homem, com 3 anos, ele vai chorar, ele vai ouvir, o homem não chora. E aí isso parece uma bobeira, não, eu estou criando meu filho forte, não, você está criando uma pessoa que acha que é fraqueza demonstrar suas emoções. Mas é validado que ele use o que ele sente através da agressão. Porque homem que é homem é valente, homem que é homem é agressivo, homem que é homem não fala manso, homem que é homem grita, homem que é homem lava a honra com sangue. Percebe que o que o Chaves fez lá atrás, o pensamento continua o mesmo? Para eu lavar minha honra, para eu ser respeitado, eu preciso usar a violência. E onde entra a emoção? Né? A gente precisa aprender a regular nossas emoções. A gente vai ver que as mulheres, elas vão construindo espaços, além dos que já existem, para falar sobre o que elas sentem. A mulher, e eu sempre dou esse exemplo, se ela é traída, ela chega no trabalho,
ela chora, ela é consolada. Se o homem chegar no trabalho e falar, amigo, eu fui traído, ele vai virar a piada do ano, na empresa, na cidade, né? Mas se ele se vingar, né, igual fez, acho que foi, não sei se foi no final do ano passado, ou no começo desse ano, estou um pouco perdida. O cara achou que a mulher estava traindo, ou se ela estava traindo, não é, a gente não tem nada a ver com isso, muito menos ele. Ele foi, matou os 2 filhos e se matou. Que aí entra a violência vicária, que agora é o que eles estão utilizando para atingir a mulher. Né? Então, assim, por que tudo isso? Porque ele não consegue expressar o que ele sente. Só é autorizado para o homem expressar a violência, a agressividade. Então, ele tinha que o quê? Nossa, eu fui traído, ou a mulher me deixou, eu não estou conseguindo lidar com isso, vou procurar ajuda, vou fazer terapia, vou aprender a regular as minhas emoções. Mas não. Então, o homem, ele acaba engolindo e vira um caldeirão, uma panela de pressão que explode. Então, a gente precisa falar também sobre saúde emocional. O homem também tem saúde emocional. O homem também sente, o homem também sofre, o homem também ama, o homem também sente raiva. E ele tem que cuidar disso. Porque se a gente não regular nossas emoções, vai continuar acontecendo isso aí. O que passar na minha cabeça, o que me der vontade de fazer, eu vou fazer. A gente vê na sociedade, não é nenhuma ficção que só está falando. É a realidade nua e crua do dia a dia. Eu digo isso como jornalista, também a gente não se todo dia. Eu falo até para minha esposa, eu penso que as campanhas não tem que ser, claro, estou dizendo para acabar com a campanha que a mulher tem que se determinar disso, mas tinha que ter uma campanha educacional voltada para o homem. A gente tinha que ser reeducado de novo, né? Porque estão continuar dessa maneira é complicado. Eu quero, só para a gente, eu quero ouvir também a doutora Fernanda, que é presidente do AB, da Associação de Porto Seguro, a esse respeito. Ou seja, a senhora está no lugar de presidente do AB, e isso já é um grande símbolo, digamos assim. Como é o dia a dia do direito nesse aspecto, doutora? Bom, boa noite. Inicialmente vou pedir um minuto só para eu agradecer a presença de todos, em especial de vocês terem convidado a OAB para receber essa peça, esse momento, né? Ainda que tenha sido só um fragmento. Eu acho que essa casa a gente sempre buscou não só cuidar dos advogados e das prerrogativas, ou punir aqueles advogados também que não agem corretamente, mas é um espaço, é uma casa de diálogo, é uma casa para construir conhecimentos, saberes, para compartilhar experiências. Então eu agradeço esse convite, agradeço a presença dos meus colegas que eu vejo aqui e de todas as pessoas. A OAB, a gente demorou, vou falar na Seccional Bahia, a gente demorou 90 anos para ter uma presidente mulher. A doutora Daniela Borges foi eleita em 2022 e a OAB Bahia nunca tinha tido uma mulher à frente. Se a gente pensar, a OAB Nacional nunca teve uma mulher à frente. Se a gente for para o âmbito do tribunal, quando a ministra Ellen Grace tomou posse, não existia no fórum, no tribunal, não tinha um banheiro feminino. Ela teve que pedir. Depois, a gente reparou nos tribunais e nas salas que o ar-condicionado pode parecer besta, gente, mas é uma preocupação com a mulher. O ar-condicionado sempre, nos lugares onde tem homens trabalhando, sempre foi 17, 18 graus. A juíza teve que pedir, por favor, para a temperatura ser 23 graus, para que fosse possível as mulheres também trabalharem sem a obrigatoriedade de levar um casaco. Isso tudo pode parecer besteira, mas são nossos lugares, né? Muitas vezes a gente ouviu lá atrás, na infância, o pai, a mãe falando, eu bato porque te amo. A gente aprendeu errado. A gente também não aprendeu a falar, a gente também não aprendeu a ouvir, falar de emoções, uma comunicação não violenta. A gente sempre aponta o dedo para o outro, mas a gente não coloca o sentimento, a gente não se coloca nas falas. Estar presidente dessa casa, eu vou dizer que não foi fácil. E não é fácil todos os dias. Não é sempre que as pessoas acolhem e apoiam. Né? Tem sempre aquela fala, é louca, né? Pode ser assim. Meus colegas me respeitam, mas eu não sei o que falam por trás. Porque na frente ninguém fala, você é maluca, você é doida, eu não aceito. Mas eu recebo
comunicados, assim, palavras, recados de outras pessoas que, fulano não gosta de ter uma presidente mulher. Por que você escolheu uma vice-mulher e não um vice-homem? São colocações, né? E a gente tem que lutar, a gente tem que ocupar o espaço. Eu não sou menos que um homem. Talvez a gente tenha um olhar diferente, talvez a gente tenha um olhar mais cuidadoso. A minha intenção é, com a advocacia que compõe essa casa, que é de Belmonte, Santa Cruz Cabral e Porto Seguro, é sempre acolher, é unir, é mostrar para os meus colegas, homens, que eles têm voz, mas que a gente não quer ser melhor que um homem. Eu não quero ser melhor que um homem ou outro. Eu quero ser companheira, é o que a gente quer todo mundo junto. A gente quer somar. Pelo menos essa é a nossa política nessa nossa casa, de trazer acolhimento, de trazer igualdade, da gente falar de sentimentos, de emoções, porque nós somos sentimentos e emoções. Nem todos os dias todo mundo levanta bem. Um homem tem suas preocupações, as mesmas preocupações que uma mulher, mas talvez a gente tenha outras obrigações. Cuidar da casa, do marido, do filho, ir no mercado, lavar roupa, passar roupa, tirar roupa da máquina, pendurar no varal, fazer o processo, fazer a sentença, ser professora, corrigir prova, atender cliente. É vida, mas a gente não quer competir. Nós queremos o espaço, com os mesmos salários, com as mesmas oportunidades. Então, hoje, a gente precisa mudar. E quando a gente estava, eu aqui até conversei com a Andréia, eu falei, poxa, desculpa, eu falei para ela, talvez, por que será que o juiz foi preso? Né? Você falou, porque ele tinha um desafeto. No primeiro momento, eu até falei, poxa, não teve aquela proteção, desculpa a palavra, talvez um corporativismo de proteção, como a gente às vezes vê, eu vou proteger o meu. Mas não. O outro puniu, mas será que ele puniu porque ele não concordava com aquela atitude ou foi porque era um desafeto? Né? Eu ainda estou na dúvida, eu não sei, talvez talvez vocês possam responder para a gente qual era a relação naquele momento. Do Chaves. Do Chaves foi preso. Do Chaves. Olha bem, um cidadão que é casado, um cidadão negro, casado com uma mulher branca, que ela chega aqui, ele fica 17 dias com ela dentro de casa. É claro que ele a matou. Não, que ele a matou, sim. O que eu quero saber é, o outro juiz que o condenou, que o prendeu, ele era desafeto do Chaves? Ou ele fez isso da justiça? Olha, nós temos 800 documentos, mas nós não temos documentos sobre isso. Agora, uma opinião pessoal, Sim. Eu acho que não. Eu acho que qualquer juiz, qualquer outro juiz que fosse julgar um juiz, no caso do Chaves, ele faria a mesma coisa. Eu fiz aqui um estudo, não sei se o cidadão que eu comecei em 1772, eu não sei se vai dar tempo, de todos os juízes de Porto Seguro até os dias de hoje, de toda a justiça. Eu não sei se infelizmente nosso tempo, mas é muito importante. Muito importante isso. Vai ficar pro Natal. Mas assim, esse diálogo a gente pode retomar, mas como assim, é isso, que a minha fala final, assim, para você fazer a outra pergunta, acho que o que você me perguntou é como eu me sinto, se tenho dificuldades. Sim, tenho dificuldade, sei que outras presidentes de outras subseções também têm dificuldades, mas graças ao entendimento, na nossa casa aqui, em Porto Seguro, a gente teve duas presidentes antes da eu vir, que foi a doutora Ildete e a doutora Ilma. Então, Porto Seguro, na nossa subseção, tivemos presidentes mulheres, mas em outras subseções foi muito difícil ter presidente mulher, inclusive na OAB Bahia. Para a gente dar continuidade aqui, é um assunto, como vocês podem perceber, tem várias camadas, né, digamos assim, desse assunto. Quer fazer uma pergunta? Eu queria complementar. Então, A doutora Fernanda fez uma pergunta. Eu vou segurar o microfone para você. Olá, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Rosy Alvarez. Para quem não me conhece, sou professora da Universidade Federal Sul da Bahia e coordenadora do Observatório Social de Gênero e Violência contra a Mulher da nossa micro-região aqui. Então, já tive o prazer de conhecer a doutora Michele, Fernanda, Andréa. Agora estou tendo o prazer de conhecer vocês dois também.
fez uma pergunta: por que o Dr. Chaves foi preso? Então eu fiz a tarefa de casa antes de vir aqui. Eu estudei nas fontes verídicas, baseadas nas evidências. Então o que conta Roosevelt Galvão, né, no livro de 2024, está baseado completamente em fatos reais de toda a documentação que está no Centro Histórico, que hoje vocês podem ter acesso digitalizado. E aí ela conta e diz o fato real, não a lenda. É o crime que virou lenda, né? A Cova da Moça, o livro dela. Conta que foi preso por homicídio qualificado, motivo fútil e torpe, em 1884, uma coisa que hoje em dia é igual. E se qualifica como o quê, doutora? Feminicídio. Então ele foi, na época a palavra feminicídio não existia, mas existia todo o conjunto do significado. E ele foi preso e condenado a 21 anos. Só que ele saiu depois de 7 anos e 4 meses. Por quê? Porque tem todas essas questões de bom comportamento, ele tinha poder, tinha tudo isso que eu estou falando, não é lenda, é dos fatos encontrados em documentos históricos de todo o processo de julgamento dele que está no Centro Histórico. Exatamente, né? E ele era poderoso, então ele usou todos, né? Como disse nosso colega, qual é o seu nome? O Diego, né? Talvez teve aí uma parte de indulto, teve várias outras questões que envolveram e ele saiu. Quando saiu, quis vir para Porto Seguro, mas a população, com o controle social, como sociedade civil, se revoltou. E aí ele teve que ir para outra cidadezinha do interior morar, né? Quando ele saiu depois de ser, né? De cumprir esse corpo período. Obrigado. Meus amigos, olha, a gente tem um horário, né? Porque afinal de contas, esse assunto é um assunto muito importante, né? Como eu falei no início, a nossa sociedade, ela está vivendo esse momento, né, de violência contra a mulher, e como a gente pôde ver aqui, é um assunto que com certeza não se esgota agora. Eu acho que, como a senhora Juíza falou, estamos no início, né? E é um assunto que 100 e tantos anos atrás continua em voga, e com certeza nós homens agora aqui precisamos ser reeducados. Não é, porque não adianta eu ser pacificador, eu sou um cara, eu me sinto uma pessoa pacifista, mas e o meu vizinho, ele é? Né? O meu tio é? Será que é? Como é que é isso? Então a gente precisa ser educado de novo. Infelizmente tem que abaixar a bola e começarmos de novo, né? Eu quero pedir aos senhores uma palavra final, e eu quero aqui, inclusive aqui até com a presença da presidente da OAB e também os representantes da Academia de Letras de Porto Seguro, para que a gente organize uma conferência, um congresso, seja lá o que for, para que a gente possa discutir esse assunto aqui em Porto Seguro. E eu quero fazer parte disso. Acho que todas as mulheres aqui presentes concordam comigo, né? Nós vamos ter. Né? Vamos ter um na UFCB, 22 de outubro. Muito bem. O segundo Fórum das Mulheres da Costa do Descobrimento. 22 de outubro. Sim, e aí a gente vai. Então, esse está aí um momento importante, né? Para a gente poder falar sobre isso. Então, eu queria as considerações finais, começando com a nossa querida amiga Juíza. Muito bem. Então, eu passei umas 2 horas fazendo uma pesquisa, vai ficar para o Natal. A minha pesquisa tem todos os juízes de Porto Seguro, todos, de 1772 até os dias de hoje, até os 3 que não estão mais aqui. Eu também? Eu estou na sua pesquisa? Não. Então é crescente. A senhora está com a elegância categoria. A pesquisa está com elegância categoria. Bom, então vamos lá. Essa história dos juízes não é tão interessantíssima. Não, mas essas histórias... Queria dizer, porque não teve a oportunidade de adquirir o livro, né? Não só o André Simeão, o Romeu Fontana, que tem um livro sobre a lenda da Cova da Moça, como a nossa colega
A Rosemarie também. Bem falou, né? A Rosemarie, que é uma jornalista de Itabuna, que hoje mora em Onápolis, foi lá nos porões do Arquivo Público da Bahia e encontrou, talvez, a coisa mais preciosa dos últimos tempos, né? O processo crime, de um crime tão falado em Porto Seguro, que já estava se ramificando de uma forma que as pessoas, Porto, já estavam falando que não existiu esse crime, que não era verdade. Por isso a questão da lenda, né? Exato. E aí a gente não existiu, está todo documentado, são mais de 100 páginas, né? Algumas realmente com difícil leitura, tem que fazer transcrição paleográfica. A Rosemarie fez boa parte dessa transcrição, fez um livro excepcional, que junto com o livro do Romeu e do André Simeão agora, a gente já tem aí 3 livros somente sobre a Cova da Moça. Existem outros livros que falam um pouco sobre a Josefina. Se vocês entrarem no Facebook, devo ter umas 5 ou 6 matérias sobre... Há mais de 30 anos que eu escrevo sobre ela, há mais de 30. E o livro tem 8. Só entrar no Facebook, meu Facebook é aberto. Exatamente. Os outros livros que mencionam a Josefina, o caso da Cova da Moça, é um livro difícil de achar, que é o livro do Jorge Maltier, um português que viveu aqui em Porto Seguro na década de 60. Então, ele fala sobre várias coisas sobre Porto Seguro, que ele teve aqui. Ele tem um grande achado, ele na época era um pintor, né? E ele desenha a cruz, essa que o Romeu conta antes do patrulheiro alargar o caminho. Então, uma evidência mais antiga, apesar que é um desenho. O outro é o Fausto já faleceu, infelizmente, um escritor aqui de Porto Seguro. Ele conta também. Então, são esses 5 relatos que a gente tem livros, né? Que é 3 livros dedicados a Josefina. Na noite de hoje, a gente está aqui para celebrar o André Simeão. Na dedicatória dele, é uma das dedicatórias mais simples que eu já vi, mas ao mesmo tempo mais objetivas. Quem tiver acesso, ele dedica o livro a Josefina, que é a principal personagem, a pessoa principal dessa história. É incrível como ela fica tão pouco tempo, né, mestre? E mexe com a gente há quase 150 anos. Né? Até hoje a gente está aqui em volta de polêmicas, de por que fez isso, por que não fez, o que aconteceu, o que não aconteceu. Então, não só o livro, mas a peça teatral, os livros dos demais escritores, e a própria Cova da Moça, que a gente passa por lá, alguns até diariamente passam, outros de vez em quando, são os tributos que a gente faz a Josefina, são as homenagens que a gente faz a ela. Essas homenagens precisam continuar em congressos, em novas palestras, em debates, né? Em novos livros, né? Novos livros futuramente, e deixar aí para os novos escritores e pesquisadores, os fãs, os que gostam desse tema e se preocupam com esse tema, deixar esses registros, né? Então é isso. Nós continuamos tendo Josefinas atualmente, né? Lamentavelmente, os números do feminicídios são alarmantes. Porto Seguro, pela pesquisa que eu fiz junto com meus estudantes de mestrado e da graduação, sobre violência contra a mulher veiculada na mídia local do município de Porto Seguro, que vai ser publicado daqui a pouco, em breve, a gente tem, em média, entre 9 e 16 Josefinas entre os anos 2023, 2024 e 2025, assassinadas em Porto Seguro por violência doméstica intrafamiliar e o assassinato, uma parte delas, que está separada, esses números, por tráfico, facções, essas questões, que não deixam de ser também mulheres. Doutora Fernanda. Bom, quero agradecer primeiro, como eu já disse, a presença de todos e muito em especial aos meus 2 colegas, Dr. Torquato e Dr. José Henrique, que estão aqui, que sempre são parceiros, que empoderam, né, que me empoderam, que estão junto comigo, que caminham, né, não é só porque está aqui não, porque eu falo isso todos os dias. Diego, que foi meu aluno, e é um prazer ver um aluno, a gente compartilhando o mesmo espaço. Mas a transformação começa com a gente, a transformação começa na nossa casa, a transformação começa quando a gente ensina nossos filhos homens a falar sobre sentimento, quando a gente dá essas responsabilidades, quando a gente conversa com as mulheres sobre os assuntos, as filhas meninas, e a gente também não se cala. Porque muitas vezes a gente vê a violência e finge que não viu. Ah, não é comigo. Ah, eu não vou me meter, não quero me meter.
que a gente tem que transformar. Mudar o cenário atual depende de nós. A transformação, a sociedade justa, igualitária, fraterna que a gente quer, começa quando eu hoje vou ser melhor do que eu fui ontem e eu pretendo amanhã ser uma pessoa muito melhor do que eu fui hoje. Errar, todo mundo erra, mas a gente precisa tratar também os agressores para que a sociedade mude. Não é passar a mão na cabeça, mas é educar, ensinar e mostrar que quem bate, quem ama, não bate. Né? A gente precisa mudar a nossa cultura, inclusive de educar. A gente tem que aprender a conversar, fazer uma escuta empática e ativa, atenta, falar sobre os sentimentos, sobre as necessidades, porque os conflitos começam das necessidades não atendidas, da falta da gente saber falar, da gente saber conversar. Então, eu acho que é um trabalho diário de todo dia. Muito obrigado. Já que todo dia foi redundante, né? Mas hoje. Minha querida amiga Andréa, suas palavras. Tínhamos, inclusive, um velho ditado, bem conhecido de todos, né? Quem briga de marido e mulher também se mulher. Antigamente se falava muito isso. E agora Eu acho que todos esses espaços em que a gente fala sobre violência e toda a oportunidade que tem homens, geralmente são muito poucos os espaços que os homens aparecem quando o assunto, quando o tema é violência contra a mulher. A gente tem que pensar que se existe uma mulher agredida, existe um homem que agrediu. Então essa conversa não se encerra entre mulheres, não é o clube da luzinha, a gente tem que falar com os homens sim, cada vez mais. E a gente tem que aprender a se relacionar. A gente pode até justificar que antigamente era difícil, não tinha acesso ao psicólogo, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha internet. Hoje a gente está aí com a nossa ferramenta na mão. Ninguém nasce sabendo se relacionar. A gente vai aprender muitas vezes com a nossa primeira escola, que são nossos pais, são os nossos cuidadores, mas a gente tem a obrigação de aprender, como a doutora Fernanda disse, a ser melhor a cada dia. Relacionamento, ninguém, nem homem, nem mulher, não quer estar num relacionamento não saudável, num relacionamento tóxico. Então não é isso, a mulher está com menininha, a mulher... Não, ninguém quer, nenhum homem aqui, eu tenho certeza que gostaria de estar num relacionamento onde ele fosse maltratado, desrespeitado, xingado, agredido. Então a gente tem que aprender a se relacionar. Então eu acho que o que fica aqui é que vocês homens que estão aqui, que levem isso para a roda de conversa, roda de bar, faz um comentário ofensivo sobre uma mulher, pensa que a próxima Josefina pode ser sua filha. Vocês não param para pensar isso. A próxima Josefina pode ser sua filha, pode ser sua neta, pode ser a sua esposa, porque as mulheres que vocês conhecem, elas são conhecidas de vocês, mas elas são desconhecidas para outros homens. E se eles não aprenderem que toda mulher tem que ser respeitada, independente se ela é casada, se ela é solteira, se ela é criança, se ela é adolescente, se ela é idosa, então a gente precisa conversar. Vocês têm um papel fundamental de propagar essa questão de que vocês fazem parte da solução. Muito bem, eu quero agradecer ao meu querido amigo Romeu Fontana, a João Hamilton, a doutora Michele, a doutora Fernanda, a doutora Andréa. Pois não. Eu passei minha vez, mas não deixei de falar. Então vou falar. Eu passei por referência a sabedoria, a sapiência dos colegas que trouxeram a história aqui pra gente, e para você ver como é importante a gente conhecer da nossa história. A gente tinha aqui a oportunidade de ter visto que começou o feminicídio, talvez o primeiro que um juiz vai preso por conta de ter causado a morte de uma mulher. Nós estamos aqui, um fato histórico na cidade, e foi muito importante, quando eu tive a oportunidade de ser chamada para esse evento, de ler e aprender um pouco mais. A Rua Cova da Moça, para mim, hoje tem muito sentido. E eu acho que a gente poderia aproveitar isso e trazer esse conhecimento que ficou tão restrito aqui para as escolas. Eu acho que a gente pode começar a expandir esse evento de hoje, porque foi tão chocante a peça, foram 15 minutos de peça, e foi tão chocante, foi tão marcante, e não tem coisa que fala mais para o ser humano do que ver e sentir. Se a gente foi aqui, a sua abertura foi uma experiência sensorial, que a gente ia fazer uma intervenção sensorial, e foi exatamente o que aconteceu. E isso permitiu que a gente falasse de outra forma. Então, eu aconselho todos que estão aqui pensarem como que a gente pode aproveitar esse momento, tudo que a gente
aprendeu aqui de história e levar para os ambientes que nós vivemos, para os grupos que nós estamos. E acho que essa peça a gente tem que renascer isso, a gente tem que levar para as escolas, a gente tem que levar para o meu ambiente de trabalho, a gente tem que levar para os outros grupos. E só então, depois disso, a gente trazer o assunto à tona, com esse momento maravilhoso de conhecer a história de Porto Seguro por pessoas que estão estudando hoje em dia. A gente tem que conhecer a nossa história para poder mudar o futuro. Mas sim, eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje e ter aprendido tanto com os dois historiadores aqui, por exemplo. Eu estou aprendendo aqui no meu ouvido, o Diego está perguntando altas coisas maravilhosas. Nós agradecemos a presença de vocês. A peça, ela não está, ela ainda não está em cartaz, mas vamos. Não, ela já foi. Eu estou falando, atualmente ela não está em cartaz. Vem cá, Simeão. Surgiu uma pergunta aqui que eu acho que você é a única pessoa que pode esclarecer para gente. Quando que vai ser as próximas encenações dessa peça? Como é que está isso? Boa noite. Muitíssimo obrigado pela presença. Acho um momento importantíssimo, né, essa pauta. Muito obrigado a todos que vieram falar sobre. E a gente fica muito feliz de ter colocado a peça como prólogo, né, desse momento. E 24, 25 e 26 de setembro serão as últimas apresentações. Derradeiras, vamos dizer assim. Pelo menos aqui, porque acho que já deu o recado. Mas se tiver um público lá no dia e fizer um coro, faz mais, quem sabe, né? Posso fazer um pedido? Pode. Nós temos o nosso projeto OAB Vai à Escola. E em julho, a gente tem a comissão da diversidade, que a gente vai fazer no centro de cultura. A gente já está, acho que a senhora até recebeu o convite, já 7, se não me engano é 7, 8 e 9 de julho, um assunto para tratar, desse que eu também, professora, a gente está organizando. Então, sem mesmo falar com a comissão, no último dia 9, eu acho que a gente pode fazer a apresentação no Centro de Cultura, se vocês concordarem. 9 de julho? Você tem a data, 7, 8 e 9 de julho. Uma dessas. Porque a gente vai estar tratando de bullying, cyberbullying, racismo e assédio, esses temas com as escolas. Então, de repente, a gente podia alinhar alguma coisa, mas eu já fica o convite para a gente continuar conversando, para fazer essa apresentação no Centro de Cultura em parceria novamente com a OAB, num evento que a gente faz com a comissão desse nosso projeto que a gente tem, entendeu? Ou a gente vai nas escolas. Essa semana a gente está com a OAB Vai à Escola, mas na realidade é a escola vindo aqui na OAB. Sim. Então a gente tem recebido os jovens aqui. Mas fica o meu convite. Já assim, a doutora Michele deu a ideia e eu lembrei que a gente tem um evento e vocês não podem encerrar em setembro. Então antes, já fica aqui, né? Gostei. A gente está em cartaz com essa peça desde 2020. Teve aí o espaço da pandemia, né? Mas a gente retomou. Essas que seriam as últimas apresentações em setembro em parceria com o historiador Diego Hamilton, né? Ele vai comandar as palestras. Mas a gente vai conversar e vamos fazer esse encontro e essa continuidade. Muito obrigado a todos mais uma vez. Bom, meus amigos, é isso. Não vamos encerrar esse evento, como a juíza falou, vamos iniciar esse assunto e levar no nosso coração, nas nossas mentes e nas nossas histórias. É isso aí. Muito obrigado.